Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e na aula de hoje você vai aprender a trabalhar com cálculo de idade, mas trabalhar de uma forma correta, de 3 formas para ser mais específico, tudo bem? Então vamos para a aula. Isso mesmo, 3 formas de trabalharmos com o cálculo de idade, de uma forma correta, porque temos várias situações que, ao calcularmos a idade, inicialmente parece certo, mas depois em algumas situações você vê que não ficou correto aquela idade. Então, nessa aula vamos aprender de fato como calcular a idade. Vamos então iniciar a atividade. O primeiro passo aqui, olha só, data de nascimento, data atual. Data atual, muito bem. Então aqui eu vou trabalhar com exemplo com a minha data de nascimento. Então 2/12 de 1989. Data atual, Ctrl, ponto e vírgula. O Ctrl, ponto e vírgula é um atalho que já carrega a data atual, tá ok? Muito bem. Então aqui eu quero saber a idade. Então eu vim aqui, idade. Pronto. Seguinte, como que nós vamos calcular a idade aqui nessa situação? A idade, você concorda que do meu nascimento até a data atual, esse período aqui é a minha idade, são os meus dias de vida? Então olha só, basta, igual, a data maior menos a data menor. Como assim data maior menos a menor? São datas, como que eu estou calculando datas? Seguinte, um ponto importante, dá uma olhada, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou diminuir, vou aumentar um pouquinho a coluna para caber aquela informação da data. Uma data no Excel não passa de um simples número. Olha só, se eu venho aqui e seleciono esse intervalo, eu sei que esse intervalo está formatado para data. Se você vier aqui formatar para geral, você vai ver qual número representa aquela data. Então a data do meu nascimento, 2/12 de 89, é representado pelo número 32.844. E a data 29/6 de 2020 é representado pelo número 44.011. Ah, mas legal, qual é a referência desses números? Esse número, 32.000, 44.000, se referencia de qual data inicial? Não sei, basta vir aqui então, olha só. Qual é a data 1 do Excel? Coloca o número que você quer ali e depois simplesmente, olha só, nesse momento o número 1 formatado para geral, se eu venho na formatação aqui, formato para data abreviada, eu tenho qual é a referência do Excel. Então o Excel ele é referenciado pela data 1/1 de 1900. Tudo bem? Então todas as datas, os cálculos que você vier a fazer, vai ser referenciado a esta data inicial. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pego o número 44.011, que é a data que representa hoje, menos a minha data de nascimento, um número menos o outro, eu tenho a diferença entre esses dois números, que são os meus dias de vida. Então quer dizer que eu tenho 11.167 dias de vida. Se eu sei os meus dias de vida, tá fácil para eu calcular a minha idade. É dias dividido por 365. Muito bem, então aqui esses dias é um primeiro cálculo. Então, de acordo com a regra matemática, eu tenho que isolar esse primeiro cálculo para depois conseguir fazer uma divisão. Muito bem, então olha lá, eu tenho 30 anos e 59% de um ano. Muito bem, até aqui tá legal, é um cálculo assim que já conhecemos, a maioria dos usuários do Excel já conhece esse cálculo. Muito bem, e uma segunda forma de calcularmos a idade. Uma segunda forma de calcularmos a idade é pela fração ano. Então, olha só. Fração ano. Fração ano, olha como é simples a sintaxe. Nós temos a sintaxe aqui, ó, data inicial, ponto e vírgula. Então, vamos data inicial. Selecionei a data inicial, que é o meu nascimento. Data final, que é a atual. E a base. Na base aqui, por eliminação, 0. O S não vai ser 1, real. Também não ficou legal. 2, real 360. Poxa, nós sabemos que o ano é 365. Olha a terceira, real 365. Então aqui já cai direto na base 3. Eu posso digitar base 3, fechei o parênteses e já dá um enter. Prontinho. Uma segunda forma de calcularmos a idade. Temos uma terceira que já eu entro nela. Vamos aqui agora entender o porquê que eu comentei que nós vamos aprender da forma correta. Aqui no visual parece que está certo. Mas sempre vai ter aquela questão, Cleiton, mas e o ano bissexto? Não tem um ajuste aqui? Quando eu sei que é ano bissexto e quando não é? Seguinte, tem
um probleminha aqui que vai acontecer. Dá uma olhada. Eu vou pegar essas duas datas. Na realidade não, vou pegar as 4 células, Ctrl C e vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então aqui eu tenho a idade, nascimento, tenho aqui a atual, eu tenho aqui o primeiro cálculo da idade, o primeiro cálculo e o segundo cálculo. Muito bem. Eu vou mudar um pouquinho essa data, a minha data de nascimento. Vamos supor que eu não nasci 2/12, eu nasci dia 2/7. Então, de acordo com o cálculo aqui, olha só, de acordo com o nosso cálculo, 2/7, a data que eu estou gravando este vídeo é 29/6. Então, até 2/7 são 3 dias, concorda comigo? Então, 29, 30, dia 1/7, dia 2/7. Nesse novo cenário, falta 3 dias para eu completar 31 anos. Concorda? Então, quando eu dou um Enter, olha o que acontece. De acordo com o cálculo que eu fiz, ele já considera que eu tenho 31 anos, então não está correto. Legal. Cleito, o que eu faço então? É o ajuste que eu comentei do ano bissexto, então aqui não vai ser um formato correto você trabalhar com 365. Então aqui de cara, se você quer fazer um ajuste aproximado, você vai fazer isso daqui, ó, 365,25. Essa é uma dízima que nós colocamos aí que vai conseguir, no caso, calcular aí muito mais próximo do verdadeiro aí da sua idade. Olha lá. Tudo bem? Então já deu certo, já conseguimos aí, olha só, já voltou ali para 30 anos. Então é o que eu tenho, falta 3 dias para eu fazer 31. Concorda? Legal, então vamos bater essa idade. Então aqui vamos supor que o dia foi passando, passou esses 3 dias e hoje é dia 2/7. 2/7 de 2020. Pronto, fiz 31 anos, fiz aniversário. Mas olha só, beleza, bateu certinho ali, mas lá no décimos de milésimos, olha só, décimos, para quem não sabe fazer essa leitura, décimo, centésimo, milésimos, décimo de milésimos. Lá a partir do décimos de milésimos tem uma variação. Ah, Cleito, isso é porque tem as horas que estão correndo, mas não. Nesse caso não tem hora, porque eu entrei com um valor fixo na célula. Eu não entrei com igual hoje, com igual agora. Se nós tivéssemos entrado com função na célula, eu concordaria. Isso daqui é a variação das horas que estão correndo, mas não. Aqui no caso eu não entrei com este cálculo, tudo bem? Aqui eu tenho valores fixos dentro da célula, então não era para ter variação. Pô, mas eu consigo então trabalhar com uma data exata? Sim, consegue, mas não nesse processo aqui, num processo manual. É válido trabalhar sim, é só você retirar as casas decimais, retirar as casas decimais e já teria os 31 anos ali efetivos, tudo bem? Então dá para se trabalhar também. Mas se você quer uma maior precisão no seu resultado, você vai usar ou fração ano ou uma terceira forma que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. No fração ano, como que nós fazemos para bater exatamente nossa idade aqui? Calcular com mais precisão. Tá vendo essa base 3? Elimina ela, tira ela, olha só. Somente inicial e final. Acabou. Quando você dá o Enter, o que acontece? Prontinho, você tem ali a data exata da sua idade. Então, se você vem aqui e aumenta as casas decimais, não importa, ele vai calcular exatamente a sua idade. Se você fazer, olha só, dia 3, ele vai continuar calculando exatamente a sua idade. Tá vendo que houve uma pequena variação. Opa, deixa eu diminuir uma casa decimal aqui, ó. Houve ali ainda uma pequena variação lá na casa milesimal. Por quê? Porque são cálculos assim próximos, porém o da fração ano é o mais assim, é o exato. É, digamos, com uma boa conduta, um trabalho assim que eu adoto como padrão de trabalho. Tá legal? E nós temos também uma terceira forma de se calcular, que é onde eu tenho a diferença entre as duas datas. E essa diferença entre as duas datas eu posso pedir um resultado em dias, uma diferença entre as duas datas em dias, em mês ou em anos. Olha só, aqui qual vai ser esta função? Eu vou até deixar ela aqui, ó. Depois eu vou puxar ela aqui de uma forma bacana para você. Olha só aqui, igual data diff. Data diff. Tá vendo que quando você digita data diff, não aparece a sintaxe, não aparece a opção de você carregar com tab, de você dar um duplo clique? Por quê? Porque esta função, ela é catalogada no Excel, porém ela tem uma mega de uma história por trás, vários conceitos em cima dela, tudo bem? Que eu até aconselho que você pesquise. Vai lá no Google Data Diff, vai lá no fórum da Microsoft, dá uma analisada, estuda um pouquinho em cima dela. Uma coisa é certa, esta história da função não vai agregar nada
na aplicação dessa função, tudo bem? Eu vou ensinar para você aqui como você vai trabalhar com ela e tome como lei, tá bom? Porque é assim mesmo que vai ser configurada esta função. Então, nesse ponto, ó, eu já vou abrir o parêntese. Primeiro passo, data inicial. Segundo passo desta função, data final. E um terceiro passo é como que você quer o retorno. Você quer que a função te entregue a diferença entre as datas em dias, mês ou ano. Tudo bem? Mas um ponto importante nesse retorno é que ela está em inglês, essa função. Então é day, month ou year. Tudo bem? Então olha lá. Data inicial. Cliquei na data inicial, ponto e vírgula. Data final. Cliquei na data final, ponto e vírgula. Retorno. Ah, eu quero um retorno em dias. Põe o D. Prontinho. Acabou. Quer retorno em dias? Tem retorno em dias. Ah, não, mas eu quero um retorno agora em mês. Beleza. Põe um M de month. 365 meses. Ah, não, mas eu quero um retorno agora de year, anos, Y. Tudo bem? Prontinho. Então ali, de acordo com o meu cenário agora ali, eu tenho 30 anos. Tudo bem? Não preciso fazer arredondamento nessa data. Poxa, mas é válido utilizar o arredondamento? Sim, muito válido, e você pode utilizar duas formas legais de se aplicar o arredondamento. Que olha só, vou arredondar essas duas datas. Aqui embaixo aqui, ó. Você tem o arredondar para baixo. Carreguei com um tab. O arredondar para baixo tem dois passos na sintaxe. Um primeiro é qual é o número que você quer arredondar? É esse número aqui. Legal. Quantas casas decimais você quer? É o segundo passo da sintaxe, tá vendo? Ó, número de dígitos. 0. Não quero nenhuma casa decimal. Prontinho. Você tem o arredondamento. Se por acaso, nesse processo aqui, aparecer um monte de zerinho aqui, ó, não tem problema. Vai lá no retirar casas decimais lá. Tira as casas decimais. E uma segunda forma de trabalharmos com arredondamento é o int. Igual int, certo? Carreguei o int. E ali, qual é a célula que eu quero, no caso, arredondar? Essa daqui. Prontinho. Somente seleciona e dá um enter. Tudo bem? Claro, eu estou explicando para você aqui uma forma de arredondamento de um valor já existente. Você poderia incorporar essa célula lá no cálculo seu, tudo bem? E é o que eu faço e é o que eu te aconselho. Não vai fazer uma segunda célula para arredondar um valor existente. Faça tudo isso numa única sintaxe. Combinado? E olha só aqui, igual fórmula texto. Qual é a célula que você quer informar a fórmula? Esta célula aqui. E dei um enter. Prontinho, ele puxa toda a formatação, ele puxou a fórmula utilizada naquela célula e deixou ali visível para quem olhar aquele conteúdo já saber o que foi aplicado. Tudo bem? Então pode-se fazer isso daí para qualquer intervalo que você tenha aí a necessidade de mostrar o que foi feito. Tá legal? Temos aqui nessa atividade várias situações e o que eu comentei de incorporar uma função de arredondamento é isso daqui, olha só. Aqui no fração ano. Não, você vai vir aqui, ó, antes dessa expressão e colocar o int aqui, ó. Int, tudo bem? A função fração ano, terminou a função, fecha um parênteses. Pronto, ele já vai arredondar o trabalho que a função ano realizar. Tá legal? E é isso aí, espero que você tenha gostado da atividade dessa aula. Nessa aula você aprendeu de uma forma eficiente e correta como se calcular idade. Aprendeu também formas de arredondamento e aprendeu também fórmula texto, uma função muito útil que todo o conteúdo feito numa célula fica visível para o usuário. Tudo bem? E muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, clica no sininho para você ser avisado de todo o conteúdo novo que eu postar. Toda semana estamos com um conteúdo novo, segunda, quarta e sexta. Material que irá elevar muito o seu conhecimento na ferramenta, deixando você sempre um profissional atualizado. Espero que esse conteúdo realmente some no seu dia a dia, que você aplique e revise esse conteúdo quantas vezes for necessário. Gratidão imensa por assistir essa aula até aqui. Fica com Deus e até a próxima.